Finalmente, depois de milênios, hoje eu contarei sobre a história da Monaja. Bem, eu sei que vocês esperaram muito por esse momento, eu acho, então meio que eu trouxe. Mas enfim, eu vou contar todos os pontos e também, vou focar um pouco mais nos pontos que são mais importantes para a história e também falar sobre um pouco mais sobre algumas curiosidades sobre a Monaja para aproveitar o momento. E também, eu não vou só contar sobre a história dela e curiosidades, mas sim também vou falar sobre algumas coisas que vocês talvez não sabiam que esteja acontecendo na própria série. Mas enfim, bora lá debater. Bem, como todos sabem, a Monaja, ela perdeu a mãe pro câncer. O que é bem, meio triste. Na verdade, bem triste, porque imagina você perder justamente a sua mãe por conta de uma doença. Isso quase aconteceu comigo, né? Pois é. A minha mãe tava com Covid, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas enfim, a Monaja, por ela ter perdido a mãe, ela ficou com um peso enorme no coração. E tudo só piorou porque, o pai da Monaja, esse traste, esse FDP, esse humilhante, esse cara horrível, desgraçado, ele, ao invés de consolar a filha, dizendo que, ah, não, filha, tá tudo bem. Por mais que sua mãe não esteja aqui, o papai tá aqui, vai ficar tudo bem. Ela vai sempre permanecer com a gente. Desculpa, falei errado. Mas enfim. Mas não. Esse desgraçado, ao invés de consolar a filha, simplesmente jogou toda a culpa da morte da esposa na própria filha. E esse desgraçado aqui, ele simplesmente botou na cabeça dele que depois que a Melanie, que é o nome da mãe da Monaja, deu a luz a ela pegou câncer de alguma forma e acabou morrendo. E na cabeça dele foi assim que aconteceu. E esse desgraçado, além de ter colocado a culpa na filha, começou a ter um relacionamento tóxico com ela. E o que fez a Monaja, acabar mudando de casa, morando com os avós. E bem, passou por um tempo e a Monaja começou a morar sozinha, ela se mudou, né, que já era adulta. Mas enfim, o pai dela é um desgraçado, não merece perdão nem ferrando, porque, mesmo passando anos e anos, agora que a Monaja tem 20 anos de idade, mesmo assim, esse traste não muda a opinião dele. Pra ele, ele matou a mãe da Monaja e pronto, só isso. Essa foi a parte triste da Monaja com seus pais. Agora falando sobre a relação da Monaja com a Tonaja, bem, as duas não tiveram uma boa relação por conta que, meio que como a Monaja era uma fruta, muito rara que não existe em verdade, ela é uma fruta metamorfa que é uma melancia rosa. E, não existe melancia rosa. Pode existir melancia amarela, melancia azul, ou melancia roxa. Eu já vi no Google. Mas, enfim, nunca existiu uma melancia rosa no mundo. E por a Monaja ser a melancia rosa número 1 daquele mundo, ela era considerada muito rara, tanto pela sua família quanto em verdade. Só que isso não agradou muito a Tonaja, porque, pelo fato das duas serem crianças, a Monaja, ela era, o xodó da família, ela era considerada muito rara na família, por isso que ela ganhava mais atenção, esses paranauê. Até mesmo os pais da criatura prestaram atenção mais na Monaja do que na própria filha, nem no aniversário dela, de 9 anos, eles quiseram fazer alguma coisa, porque eles queriam, eles queriam acrescentar um vestido lindo na Monaja, pra festa. E, eles nem ajudaram com o vestido da filha, mas enfim, isso é só detalhe. Eu falei que eu ia focar só nos pontos bons, desculpa aí. Mas enfim, a Tonaja, ela é uma personagem que, infelizmente, não teve toda a atenção que precisava. Uma atenção que uma criança normal precisa.
E por isso fez com que ela se tornasse uma criança problemática, uma criança ciumenta. Que, tipo assim, ela, tipo, ficou tão deprimida com isso que ela acabou ligando os pontos e, tipo, simplesmente começou a odiar a Monaja e achando que a culpa de tudo isso era dela, porque ela roubava a atenção dela. Porque como ela era bonita, essas coisas, meio que todo mundo prestava mais atenção nela do que nela mesma. E, bem, a Tonaja, como ela não gostava muito da prima, ela começou a falar coisas meio pesadas pra Monaja. E as duas tinham por volta de 12 ou 13 anos de idade. Elas já estavam em crescimento, quase umas pré-adolescentes da vida. Mas mesmo assim elas eram crianças. E eu não sei como que a Tonaja aprendeu a falar esse tipo de coisa, mas por algum motivo ela ouviu falar, sei lá, mas enfim. A Tonaja falou tipo: eu vou tentar ser o mais clara possível, não tentar falar algo tão pesado aqui, mas em resumo, a Tonaja falou pra Monaja que se ela não tivesse nascido, ela seria mais feliz na vida. Porque pelo menos ela teria a atenção de uma criança normal. Poderia ser feliz com os pais. Mas a Monaja, como ela é rara, né? Vocês sabem o que aconteceu. Deu toda a atenção do mundo. E a Tonaja foi deixada de lado. O que fez com que ela odiasse essa Monaja no fundo do coração. No fundo da alma. E isso, mesmo que fosse horrível de se dizer para uma prima, a Monaja não ligava. Porque mesmo assim, ela ainda achava que podia ter uma chance de conseguir conquistar o coração da prima. Isso foi meio estranho, mas, tipo, não é o que você tá pensando. Tipo, eu tô falando num modo mais sentimental do negócio. Tipo, modo de família. Pelo amor de Deus, cara, para de pensar besteira. Meu Deus. Mas enfim. A Tonaja e a Monaja conseguiram fazer as pazes só lá pro finalzinho, quando elas já estavam crescidas. Porque, tipo, quando elas já estavam meio, tipo, quase... Tipo, quando elas tinham 19 anos, a Tonaja queria brigar com a Monaja, que, né, ela ainda tinha ódio mortal pela guria. Então, o que foi que aconteceu? A Monaja não brigou, porque ela amava a prima e nunca ia revidar. E, tipo, uma vez, quando ela, tipo, quando a Tonaja foi empunhar, tipo, ela não ia empunhar, ela só ia dar umas feridinhas na Monaja. E ela tava pronta pra atacar a Monaja de novo. Mas a Monaja, meus amigos, a Monaja é uma boa pessoa. Ela estendeu os braços e correu pra Tonaja, o que fez a Tonaja ficar confusa e percebendo que a Monaja ia, tipo, abraçar ela, ela tentou fazer de tudo pra conseguir parar, porque senão a lâmina, tipo, que a Tonaja tem poderes de criar armaduras nos punhos, meio que ela não conseguiu ser rápida o suficiente e é isso que vocês estão pensando. A Monaja conseguiu abraçar a Tonaja com uma lâmina em um dos braços. E a lâmina era, tipo, muito grande, tipo, quase uma espada. Só que meio que a lâmina atingiu o estômago da Monaja. O que fez com que a Monaja quase fosse de Americanas, mas graças a Deus ela foi pro hospital e passou bem. E continua viva. Mas enfim, isso foi um gatilho, foi um momento perfeito para a Tonaja finalmente reconhecer os erros dela e finalmente percebendo que a Monaja também tinha sentimentos e que ela era igual a todo mundo, não importasse se ela era rara ou não. E finalmente ela cria afeto pela prima pela primeira vez, graças a Deus. E dali em diante, quando tudo ficou mais melhor, a Tonaja começou a ter um pouco mais de empatia com a Monaja. Elas só não se falaram porque a Tonaja não tinha cara pra falar com a Monaja depois do que aconteceu. Mas enfim. Agora vamos falar sobre um assunto um pouco mais delicado. É sobre relacionamento, e sim. Eu vou falar agora do arco do Morajo.
Todo mundo sabe aqui que esse canal só se meteu em problema por conta desse chip. Eu sei, esse chip não é canônico e os Paranauê. Só que, cara, eu posso simplesmente poder chipar esses dois sem ser canônico. Ele pode ser um chip considerado um CX canon, que eu não sei se eu pronunciei certo, mas enfim. Meio que um CX canon é tipo quando você chipa um personagem que é criado por tu, também você chipa ele com um personagem fictício, um personagem canônico, tipo um personagem no desenho, pode ser qualquer um que você quiser. Só não pode ser criança, pelo amor de Deus, e nem animal, porque senão tu ia estar cometendo pedrofilia e zoofilia, resumindo. Mas enfim, saindo para esse assunto, meio que eu fiz isso, só que eu esqueci que tinha a possibilidade de eu fazer isso sem ser canônico, só que eu tava tão desesperada pra ser canônico que deu no que deu. Eu me meti em problemas com o Morelin, mas todo mundo sabe que eu não fiz nada contra esse chip. Eu só me defendi porque quem começou tudo foi uma fanzaça desse chip que começou a me hatear e não parou mais. E depois eu fiz um vídeo respostas, toda cansada, não aguentando mais esse sofrimento, dessa tortura, desse inferno. E o que aconteceu? A menina se sentiu ameaçada e acabou deletando o próprio canal. Pois é, foi a esse nível que a menina chegou. Só por um vídeo que eu fiz. Tipo, eu só falei o que eu achava sobre ela. Eu não falei algo tão pesado. Eu só falei, tipo, o que eu tava achando dela. Eu falei que ela era chata, que ela era, tipo... Por mais que ela seja uma criança, ela tem maturidade suficiente pra falar aquele tipo de coisa. Então, eu acho que não tinha problema em ser um pouco acima demais, eu sei. Mas, assim, saindo pro lado do... Tipo, do elenco, assim... Vamos voltar aqui pra história? Então, nessa realidade alternativa aqui, o Morajo e a Monaja namoram, sim. Mas isso, tipo, é um relacionamento meio difícil, porque a Monaja sente que o Morajo não se sente bem com ela. Isso faz com que ela crie na mente dela que, pois é, o Morajo odeia ela e só tá com ela por pena. É isso que ela pensa, mas não, o Morajo realmente gosta dela por quem ela é. Porque por mais que o Morajo seja rabugento, meio mal-humorado, essas coisas, ele gosta da Monaja porque ela faz ele se sentir mais confortável. Tipo, esse chip é aqueles clássicos chips de personagens mais, tipo, mais agitados, com personagem mais, tipo, cansado, essas coisas. Exemplo, temos Willow Hunter, também temos... deixa eu lembrar aqui. Temos a Star com Marco, não sei, tipo, sei lá. Tem vários outros que são representativos disso, como também a Pop e aquele personagem lá que eu esqueci o nome, dos Trolls. Mas enfim, eu gosto desse estilo de chip também. Mas o povo não consegue considerar isso e só, tipo, taca hate. Mas graças a Deus eu consegui um jeito de acabar com isso, fixando os comentários dos haters só pra eles passarem a maior vergonha pra depois eles se arrependerem e nunca mais quererem dar hate em mim. Estou sendo exagerada? Jamais. Sendo só apenas justa. Mas enfim. Voltando pra aqui, da história, né? Que eu fugi um pouco do assunto. A Monaja e o Morajo, eles, tipo, têm um relacionamento mais ou menos. Porque, como eu falei, a Monaja, ela tem pensamentos que o Morajo não gosta dela porque ela é. Mas ele realmente gosta dela. Mas finalmente o Morajo toma coragem na bunda e finalmente fala que a Monaja é especial pra ele. Não importa o que aconteça. Porque os dois, eles se amam, mesmo não, tipo... Mesmo eles sendo diferentes um do outro, ou tipo assim, tendo quase uma aparência parecida, mas enfim, não importa o que aconteça, não importa as aparências, não importa nada. O que os dois sejam felizes e fim de ponto. Mas agora, saindo desse assunto, vamos para o outro lado. Como todos sabem, ou não, talvez,
A Monaja vive em um trisal, pois é. Ela namora tanto o Morajo quanto a nossa querida Applebee, que é uma maçã bicolor, que nem o Toramo. E, tipo, ela é uma mistura de maçã bicolor com abelha. Mais especificamente a Queen Bee, lá do Rasbin Hotel, do Anel da Gula. Mas enfim, ela se inspirou nela, mas saindo desse ponto, que é só uma curiosidade mesmo, fora do elenco. Mas enfim, é, a Applebee, ela é uma pessoa muito legal com a Monarch. Tipo, ela ama demais essa mulher. E pelo fato de que a Monarch está dando mais atenção pro Monarch do que ela mesma, a Applebee ficou em uma deprê pequena lá, mas que foi suficiente para Monarch já perceber. Mas o que acontece? A Monarch estava dando mais atenção para o Morajo porque, como o Morajo estava meio estranho naqueles últimos dias, a Monarch estava preocupada com ele, ou seja, por isso que ela estava dando mais atenção para ele do que a Applebee. E isso fez com que a Applebee ficasse com um ciúminho, mas não um ciúme de raiva, mas um ciúme de tristeza. Que ela ficava triste porque a Monarch já estava se importando mais com o Morajo do que com a Applebee. E eu sei como é difícil, tipo, porque a Monaja, que, tipo, é o que fica no meio, ela, tipo, é mais doloroso pra ela porque ela tem que ficar entre esses dois. Tipo, é uma balança entre esses dois, porque o pior é que a Monaja, ela meio que está em uma, entre aspas, balança na mente dela. Ela está no meio e ela está tentando equilibrar uma balança entre o Morajo e a Applebee. Mas, como estamos vendo, a Applebee e o Morajo, tipo, estão corrompendo a mente da Monaja. Tipo, ela não consegue controlar essa balança e ela não sabe como ela vai resolver isso. Isso só deixa ela mais desesperada, que faz ela perder o controle de tudo. E mesmo que ela esteja desesperada, quando a Applebee, tipo, desabafa com a Monaja sobre tudo que tá acontecendo, como ela tá se sentindo, a Monaja fala pra Applebee que ela prefere um pouco mais a Applebee mesmo. A que a Monaja prefere a Applebee. Só que, tipo, a Monaja falou isso pra conseguir deixar a Applebee mais calma, deixar ela mais confiante de si mesma. Tipo, ela tentou consolar a namorada dela. Só que a Monaja, mesmo ela falando isso, por dentro ela tava desesperada, porque ela tava entre essa balança. Isso só deixa ela mais mal ainda. Mas mesmo assim, vendo que a nossa querida Monaja, mesmo ela sendo a personagem mais miserável que essa vida dá pra ela, a Monaja mesmo assim continua sendo uma pessoa boa. E mesmo a Applebee, tipo, tá triste lá, a Monaja lá vai e consola ela. E mente na cara dela. Sim, a Monaja mentiu, porque ela na verdade não sabe quem ela escolhe, se é Morajo ou Applebee. Mas ela mentiu pra deixar ela melhor. Ou seja, a Monaja, ela tá mal, mas ela não quer fazer com que as outras pessoas em sua volta fiquem mal. Então, ela fica mal no lugar das pessoas. O que mostra que realmente a Monaja é tipo, a melhor pessoa do mundo. Mas enfim, esse é o pior problema dela. Só que agora vamos para o pior assunto de todos. Tipo, o arco mais horrível da vida dela. Os haters. Ou mais conhecidos nesse universo do universo Monaja. As pessoas, tipo... Eu ainda tô aprendendo, tipo, acrescentando um nome pros haters, tipo... Mas enquanto isso, vamos continuar ele chamando de haters. Mas enfim, os haters dessa realidade aí, dessa realidade da Monaja, eles são, tipo, continuam sendo aqueles personagens lá, tipo, parecem manequins de loja, como o Cake Flex diz. Sim, eu assisto ele, sou muito fã, mas enfim. Aqui, os haters, eles são, tipo, personagens, tipo, como se fossem sombras, vultos, mas que ainda assim possuem uma característica meio sombria, essas coisas. Eles são vultos com, tipo, olhos vermelhos.
pra representar que eles são, tipo, alucinações da cabeça da Monaja. Que, na verdade, aqui os haters, eles não são pessoas reais, mas sim alucinações da Monaja que vem colocando ela pra baixo, tipo... É como se tudo isso fosse definir tipo, a autoestima da Monaja, a depressão dela. Tudo isso, tipo... eu coloquei os haters, tipo, os haters do meu canal, como uma ilusão da Monaja, como algo que faz ela se sentir muito mal. Só que, com o passar do tempo, isso foi passando do limite. E a Monaja, nesse dia, a Monaja estava se olhando no espelho e, bem, ela estava nervosa com a vida dela. E, bem, lembrando de tudo que aconteceu com ela, juntando esses problemas do relacionamento dela, ela, tipo, as vozes começaram a ficar mais altas na cabeça dela. E ela ficou, tipo, ela explodiu de nervoso. Ela finalmente desabafou, só que o jeito que ela desabafou foi o motivo do estrago que ela fez nela mesma. Ela pegou uma tesoura e começou a cortar o cabelo dela. Por conta das vozes, ela queria expressar alguma forma, fazer alguma coisa pra desestressar aquilo. E ela cortou o cabelo. Só que depois de desabafar tudo, tipo, simplesmente expressar tudo no seu cabelo, ela finalmente se acalmou e finalmente percebeu a porcaria que ela tinha feito nela mesma. E depois que o estrago já estava feito, ela se desesperou ainda mais. E, bem, meus amigos, aconteceu de tudo. A Mona já ficou depressiva ainda mais por conta desse motivo. Porque, tipo, se sabotou. E, bem, as amigas dela, a Morana e a Zorana, fizeram de tudo pra deixá-la melhor. Tipo, até arrumar o cabelo dela, passar um creminho, mas não deixou do jeito que elas imaginavam. E a Monaja só ficou pior, porque como ela tinha enlouquecido, ela cortou tudo errado. Ou seja, ficou um negócio estranho o cabelo dela. Mas mesmo assim, as amigas dela tentaram de tudo pra dizer que ela tava linda, tentando deixar ela melhor. Mesmo que estivesse uma porcaria o cabelo dela. Mas então, ela sabia que tudo aquilo era mentira e achou que as amigas dela não estavam sendo sinceras demais. E bem, a Monaja de saco cheio começou a achar que todo mundo em volta dela eram mentirosos. E bem, com tudo isso em mente, Monaja finalmente começou a ter seus pensamentos inteiros negativos expostos, tanto traumas quanto medos. O trauma de ter perdido a mãe, o trauma de ter sido culpada por isso, o trauma de ser odiada por um membro da sua família, o medo de não ser amada de verdade por aqueles que estão em sua volta e o medo de ser esquecida. Tudo isso formou a Anajon. E bem, meus amigos, a Anajon não é nenhuma espécie de Monaja possuída pelo algoritmos. E a Anajon também não é um clone malvado da Monaja, que nem o Morajo, que na verdade é o irmão gêmeo do Torajo. Não, a Anajon não é um clone só que de cores diferentes da Monaja. A Anajon é a Monaja. Só que a Monaja, tipo, já tava tão de saco cheio da vida que simplesmente só se tornou isso. Ela já não é mais aquela pessoa que todo mundo conhecia como uma pessoa fofa, uma pessoa otimista, introvertida. Tudo isso que define a Monaja acabou se esvaiando, acabou evaporando dela. Agora, a única coisa que a Monaja é até agora é uma sombra do que ela realmente é agora. Uma alma completamente negativa e algo que está prestes a se tornar o pior pesadelo de Verade nessa tão querida série chamada de... Antes desse vídeo terminar, eu tenho que declarar aqui que foi muito difícil para tanto editar esse vídeo quanto também postar ele, porque como alguns de vocês não devem saber, o meu armazenamento tá sempre uma porcaria. Então, tipo assim,
Se eu não estiver postando muitos vídeos frequentemente, é porque o meu armazenamento tá muito ruim. Eu não tenho como postar nada. Mas enfim. Outra coisa que eu queria pontuar aqui também é o fato de que a Monage, essa versão dela, não é pública. Tipo, a Anajum não é uma versão invertida que você pode copiar. Tipo, igual o Morajo, que ele foi construído com algoritmos. Eu sei que tinha muita pessoa que da fã do Doutorajo que fez uma versão própria dela com algoritmo. Só que, tipo, essa coisa da abonagem, por favor, não façam igual, porque isso aqui deu muito trabalho para fazer. Também eu coloquei muita dedicação, muito carinho. E é algo bem original que eu criei. E bem, isso aí é uma coisa que a Monaja criou pra ela. Ou seja, não é uma coisa que você também pode fazer, sei lá, mas espero que vocês consigam ser um pouco mais originais. Tipo, eu não tô sendo egoísta, eu só tô aqui pedindo aqui pra vocês que, por favor, não copiem esse estilo invertido da Monaja. Porque isso me deixa meio triste, sei lá. Mas enfim, esse é o único pedido que eu faço pra vocês. Por favor, não façam. Não tentem fazer a mesma coisa, tipo, de trocar, tipo, deixar as cores dos seus personagens invertidos só por conta disso. Que é um negócio mais original, mais coisa da Monagem. Então, tipo, esse é só um ponto que eu queria colocar aqui, mas enfim. Eu agradeço você ter chegado até aqui. Espero que você deixe um like, se inscreva no canal. E acompanhe aqui os vídeos aqui, caso seja novo. Porque eu sinceramente acho que você vai gostar muito dessa série que a gente tá criando. Tipo, eu tô dando um máximo pra deixar isso muito bom. Tipo, porque eu sou a única animadora disso. A única criadora, né? Eu não tenho uma equipe, essas coisas, porque né, eu sou pobre. E vida de pobre é muito difícil. Mas enfim, tô dando o meu melhor. E eu espero que em breve vocês curtam o que nós chamamos de Universo Monaja. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, meus queridos. Até mais. Falou!